Saiu o segundo episódio de Mulher Hulk e não é o fim pro Hulk nessa série. Temos provas de que ele vai voltar. E também tivemos evidências muito interessantes sobre os Thunderbolts, quem sabe a Val, o agente americano, mas certamente os mutantes. Estão muito presentes nos bastidores do universo cinematográfico da Marvel agora, porque teve notícia nesse episódio e também uma notícia que pode ter revelado um outro detalhe de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. O que o Kang fez e como é que uma série pode ter tanta referência assim em um episódio tão curtinho? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar o episódio 2 de She-Hulk para pegarmos as referências, os detalhes, os significados e mais, desvendar o que possivelmente está por vir. O episódio começa com noticiários repercutindo o que a Jen fez no tribunal no fim do episódio anterior. Como não são permitidas filmagens dentro do tribunal, eles usam as artes da cena. As mesmas artes que um artista estava fazendo lá. E também as mesmas artes que são usadas nos créditos da própria série. Bem legal essa metalinguagem aí. Tudo a ver com Mulher Hulk. Nós não sabíamos por que ela, a Titânia, tinha invadido o tribunal, né? Mas em uma fala muito rápida, a repórter aqui explicou tudo. Ela estava fugindo de uma audiência de trânsito. Ou seja, ela ia ser julgada por ter cometido uma infração, mas provavelmente não quis tomar uma multa e saiu quebrando as paredes do tribunal. Diferente do que nós teorizamos, ela não tinha nenhuma conexão com o caso da Jennifer Walters. Pois é o poder da Marvel Studios de simplificar as coisas de uma forma elegante e já nos contar mais sobre a personagem de uma forma muito simples. Assim, é verdade que eu já tinha assistido esse episódio antes, mas essa fala aí passou muito rápido e eu só assisti o episódio uma vez, numa exibição que a Disney fez aqui em São Paulo para a imprensa. Então esse foi um detalhe que eu só consegui pegar mesmo agora que o episódio estreou para todo mundo. Mas enfim, com esse detalhe, a gente sabe que a Titânia, apesar de muito poderosa, é irresponsável e tá pouco se lixando para qualquer outro, desde que ela se saia bem. No rodapé do primeiro noticiário tá escrito: Super influencer causa pânico. Titânia em custódia após luta em tribunal. Confirmando que a Titânia será mesmo uma influencer dentro da série. Talvez o fato dela ter seguidores online ajude ela a virar a situação aí, hein? Ou seja, pode ser que a Titânia volte a aparecer jogando o público contra a Mulher Hulk. E isso tudo nós descobrimos só nos 10 primeiros segundos do episódio, hein? Fica esperto! No telejornal seguinte, nós já vemos no rodapé que os advogados da Titânia disseram que o incidente foi uma grande confusão e o resultado de um extremo caso de baixo açúcar no sangue. Olha que caô! Sim! É basicamente a série nos dizendo por esse detalhe que a Titânia vai se safar dessa. Mas quem não vai se safar é você, do meu pedido de se inscreva, pô. Se inscreve aí se você for novo no canal, me dá essa força, pô, não custa nada. Nesse simples gesto, você me ajuda pra caramba e vai fazer parte da família Loquia, pô. Adoraria ter a sua companhia aqui com a gente, analisando essas produções da Marvel de super-heróis. E se você já tá sempre aqui me acompanhando, meu muito obrigado, é por você que eu tô sempre aqui. Jen então ganha o título de Mulher Hulk de um cara aleatório na TV. Ela é aclamada como heroína, mas não gosta nada disso. A série aqui trata bastante sobre o sexismo e como ela passa a ser objetificada como Mulher Hulk. O que pode parecer equivalente para muitas pessoas, já que a própria Jennifer Walters objetifica o Capitão América, por exemplo. Mas a grande diferença é que o Capitão América nunca deixou de ganhar respeito pela aparência física dele ou por ser considerado bonito. Já a Jennifer Walters tem que sofrer isso por alguns personagens que aparecem aí, incluindo esse colega chato dela. Acho que essa que é a diferença crucial, né? Sobre o fato das pessoas aclamarem ela como heroína e ela não gostar, é a clássica jornada do herói que reluta a aceitar o chamado para a aventura. A Jennifer não quer ser heroína, mas não tem jeito. Como seu próprio primo Bruce disse, não tem mais volta agora.
A Jen pode sim continuar a sua vida de advogada, a vida que estava planejando, mas vai ser diferente, porque a verdade, Lokias, é que a vida tá pouco se lixando para os nossos planos. E nesse episódio, eu acredito que nessa temporada toda, a Jen vai passar pela jornada de entender isso. Inclusive, mais adiante no episódio, quando a Jen descobre que foi contratada só porque é Hulk, ela começa a se questionar se só tem valor porque tem poderes. Mas e todo o esforço que ela fez estudando? Não valeu de nada? A Jen sem poderes era uma inútil? Várias outras pessoas no lugar dela provavelmente ficariam muito felizes com a oportunidade, né? Com o privilégio. Putz, ganhei superpoder. Vou aproveitar isso o máximo possível, mas essa pessoa não é a Jennifer Walters. Ela não quer facilidade, ela quer conseguir as coisas de forma justa, da forma mais difícil. E aí a série também vai entrar num debate filosófico que, na real, toda a série da Marvel entrou até agora, que é sobre identidade. É o protagonista entendendo o seu lugar e aceitando quem é. Até o fim da série, pode anotar, nós vamos ver a Jen descobrindo que não é que a She-Hulk desvaloriza a Jennifer Walters, mas sim que as duas são dois lados da mesma moeda. Só aceitando o que vem das duas personas é que a Jen vai conseguir se aceitar por inteira. E no fim nós vamos ver a Jen aceitando o título de Mulher Hulk por completo. Eu previ uma jornada de identidade similar em WandaVision, Falcão e Soldado Invernal, Loki, Cavaleiro da Lua e Miss Marvel. Eu tô falando! Questionando a amiga, a Jennifer pergunta se os Vingadores oferecem plano de saúde, licença maternidade, pensão, salário. E a gente viu em Falcão e Soldado Invernal que o coitado do Sam Wilson foi Vingador e não recebeu nada disso. Tava com dificuldade até de pegar um empréstimo. A cena de demissão dela é muito parecida com a cena do quadrinho da She-Hulk de 2004, escrita por Dan Slott. Só que é meio que o contrário, porque nas HQs essa cena foi a da contratação dela, pela GLKH. Ninguém quer dar emprego pra Jen e ela chega a olhar um site com 10 empregos inusitados para um novo começo. Essa página é uma mina de ouro para referências. No computador, para começo de conversa, tem um QR Code, para como já virou uma tradição da Marvel, né? Um quadrinho gratuito. Dessa vez é o quadrinho gratuito da Mulher Hulk de 2004, escrito pelo Dan Slott, que eu acabei de mencionar. No topo do site, nós também encontramos algumas abas, e uma dessas abas é Encontre o Homem-Formiga, o que já é intrigante. Primeiro, Homem-Formiga de fato se tornou não só famoso como uma obsessão desde a sua entrevista num podcast, né? Onde ele basicamente contou tudo que rolou nos eventos de Vingadores Ultimato. E eu vejo que tem muita confusão rolando na internet, né? Pessoas falando que o Homem-Formiga tem um podcast, mas eu interpreto que não. Eu acho que ele foi convidado para participar de um podcast, porque na capa do podcast está lá, uma entrevista com o Homem-Formiga. Então por que ele teria um podcast cujo título do podcast seria uma entrevista com ele mesmo? Meio que não faz sentido, né? Parece muito mais que ele foi convidado para um episódio de um podcast. Inclusive o nome desse podcast para o qual ele foi convidado tá ali no cantinho. Mas a aba Encontre o Homem-Formiga pode indicar também não só que as pessoas querem saber onde o Homem-Formiga está o tempo todo, como que o Homem-Aranha talvez esteja desaparecido. E estão querendo saber onde ele está. Talvez esse seja mais um dos detalhes do plot do filme Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que a Marvel está entregando pra gente através de outras produções. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, onde eu descrevi um suposto roteiro vazado que dizia que o filme se passaria muito dentro do reino quântico. Portanto, o Homem-Formiga poderia, durante esse episódio de Mulher Hulk, já estar perdido dentro do reino quântico de novo, como consequência das ações de Kang, que vai ser o vilão do filme dele. E exatamente por ele estar dentro do reino quântico e ninguém estar sabendo onde é que ele está, haver essa aba ali no topo do site para as pessoas procurarem ou encontrarem o Homem-Formiga. Outra aba ali no topo também é mitologia nórdica, que faz sentido estar em alta dentro do universo 616, que é esse universo principal dos filmes da Marvel, já que Nova Asgard existe ali, e é um baita point turístico.
Então as pessoas querem entender mais sobre a mitologia nórdica para conhecer melhor a história daqueles que habitam nesse ponto turístico. E outra aba interessante é The Avengers, ou Os Vingadores, indicando que a equipe dos Vingadores talvez ainda exista, ou pelo menos os Vingadores ainda sejam muito lembrados pelo que fizeram, e as pessoas ainda tenham interesse de saber onde estão esses heróis atualmente. À direita tem um anúncio para um tênis chamado Homem de Ferro 3, e é muito curioso que mesmo depois do falecimento de Tony Stark, ainda exista merchandising do Homem de Ferro. Caramba, as indústrias Stark ainda estão lucrando aí. Para onde está indo esse dinheiro? Mas talvez o easter egg de mais explodir cabeça aí, que tá mais dando o que falar, é o dos mutantes. Mutantes já estão espalhados pelo UCM, porque ali nos artigos relacionados, nas notícias relacionadas, tá: homem luta com garras de metal em uma luta de bar. E logicamente, pô, a Marvel não dá ponto sem nó, pô. Logicamente, isso aí é um artigo sobre algo que o Wolverine fez. É uma clara referência ao Logan. Considerando que na série Miss Marvel foi confirmado que a Kamala Khan é uma mutante, isso aqui deixa ainda mais evidente que os mutantes já existem no universo principal da Marvel. Eles já estão habitando ali os bastidores desse universo, só não se apresentaram ainda. É muito curioso porque ontem mesmo eu fiz um vídeo sobre isso, sobre como os mutantes podem ser apresentados no UCM de uma forma já madura. Sabe, talvez a Marvel pule completamente a etapa de mostrar uma história de origem dos X-Men. E quando fizer um filme ou uma série dessa equipe, já mostre a equipe mega estruturada ou numa segunda geração já. Também no vídeo de ontem eu comentei sobre a versão do Professor Xavier que a gente precisa, e em um outro vídeo mais antigo eu falei sobre o próprio Wolverine, que é mencionado nesse artigo aqui, e de um ator que, ó, tem muitos indícios de pegar esse papel. Nada confirmado ainda, mas até um filme do Wolverine pode sair em breve. Vou deixar os links para isso tudo aqui na descrição, que vale bastante a pena assistir. Outra notícia relacionada ali também é por que tem a estátua de um homem gigante saindo do oceano. Uma clara referência a Tiamut, o celestial que os Eternos impediram que nascesse completamente, e tá lá, transformado em mármore no oceano. Provavelmente, se a Marvel resolver adaptar as coisas dos quadrinhos, né, como geralmente faz, esse celestial de mármore aí vai ser transformado na nova base dos Vingadores. Por que, você pergunta? Porque existe a Montanha Vingadores nos quadrinhos, que é uma montanha e também um corpo de um celestial. Demorou muito pra Marvel fazer qualquer referência a Eternos, não é? Mas finalmente, tá aí, tá aí. Nós ganhamos, tem uma referência a Eternos, agora falta uma referência a Cavaleiro da Lua, né? Tô esperando, Marvel. Enfia Cavaleiro da Lua em alguma coisa, por favor. E na notícia de baixo tá escrito: cientistas descobrem blá 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 dentro. Eu queria muito conseguir ler o que essa notícia está dizendo direito, que referência seria essa, mas a Marvel nem se esforçou, na verdade, para fazer uma referência séria, porque a notícia nem apareceu completamente depois. A tela de bloqueio da Jennifer Walters é uma imagem da bunda do Capitão América. No episódio anterior já vimos como ela era obcecada com o Capitão, com aquela história toda da virgindade dele. Será que ela se deu conta que o primo Bruce pode ter dado uma pista de que ele estava vivo? Sim, Steve Rogers pode estar vivo. E eu falei disso no meu vídeo desmontando o episódio 1. Quem acompanha o canal tá ligado. Jennifer, na reunião de família, tem que ouvir eles falando do seu desemprego e também da sua vida de herói. O pai pergunta a ela do Gavião Arqueiro, como se tipo, ela agora é uma super heroína, então ela deve estar por dentro de tudo que os heróis fazem, né? Ele tá preocupado com as flechas perdidas do Gavião. Será que elas seriam perigosas? Só que ele não deve saber da flecha que só gruda, né? Porque aquela flecha lá é inofensiva, gente. De volta no bar, tá passando um episódio de Ally McBeal na TV. Uma série de comédia legal dos anos 90 que até quebrava a quarta parede, como o She-Hulk tá fazendo agora. E segundo a diretora Cat Coiro, numa entrevista pra Variety, ela sempre esperou que She-Hulk tivesse a mesma vibe daquela série. E adivinha quem tá lá? Quem tá lá? O Tony Stark, baby! Novinho! Olha lá o Robert Downey Jr., cara! Nossa, seria sensacional o Robert Downey Jr. interagindo com a mulher Hulk, hein? Só em sonho. Ou nas Guerras Secretas.
Tô só jogando. Quando a Jean vai ser contratada pelo Holloway, ela diz que ele a fez ser demitida, porque a JLKH anulou o processo, e agora queria contratar ela. E ele ignora e tudo mais, e depois diz que ela começa a trabalhar na segunda. Essas aí são praticamente as mesmas falas da HQ. Nesse momento aí, só para deixar claro, ela troca de lado, porque ela antes era uma promotora, e agora ela virou advogada, defensora de heróis. É o título da série, pô. Na firma, eles passam por um cara numa sala cheia de quadrinhos de heróis, indicando que, nesse mundo, os heróis têm sim quadrinhos. Não é só em The Boys não, tô olhando pra você, Vox. E a verdade é que desde os quadrinhos da She-Hulk de 2004, foi mostrado que a firma de advocacia usa os quadrinhos como uma referência para pesquisar sobre os heróis. Porque existe uma empresa no universo Marvel que faz as HQs baseadas nos eventos reais. Uma parada bem parecida com The Boys mesmo. As HQs ali na parede parecem muito serem capas de HQs que existem aqui no mundo real, mas talvez sejam uma versão levemente alternativa, como já apareceu em Capitão América 1. Era uma HQ que não era exatamente a versão da HQ que existe no nosso universo, mas era muito parecida. A Jean diz que vai ter que comprar um armário de roupa só para ir trabalhar transformada em Mulher Hulk. Que na verdade foi uma recomendação que o Hulk tinha dado para ela lá no episódio 1. Só que a mesa dela é normal, não é reforçada em aço, como o Hulk recomendou. Será que ela vai quebrar a mesa sem querer em algum momento? Bug aparece, é um colega, com comida e um mapa para o melhor banheiro para fazer cocô. Uma baita referência a Morbius. Numa entrevista, o ator que interpreta o Pug, Josh Segarra, diz que o personagem dele na série foi salvo pelo Homem-Aranha, e por isso ele decidiu seguir a carreira no direito para defender super-heróis. Lógico que essa história do passado dele nunca vai ser explorada na série, já que o Homem-Aranha foi proibido de aparecer aqui. Eu já expliquei isso em outro vídeo. O primeiro caso dela é o da condicional do Emil Blonsky, o Abominável, que está preso numa prisão não nomeada do DODC, o Departamento de Controle de Danos. Sim, é o mesmo departamento que tá com os drones do Stark e apareceu em Miss Marvel, por exemplo. Inclusive, a prisão apareceu em Miss Marvel também. Foi aquele lugar de onde os clandestinos fugiram com muita facilidade. Ai, ai. De fora, o lugar parece bastante uma versão do Cubo, que originalmente nos quadrinhos era uma prisão secreta da SHIELD. A GLK aceitou o caso pro bono, só pela publicidade, ou seja, aceitou o caso de graça. O Emil fez questão de ter a Mulher Hulk como advogada, e assinou até um termo de renúncia de conflito de interesses, já que eles têm um histórico, né? E aqui a gente consegue imaginar toda a estratégia. E se ela foi escolhida para o caso exatamente por ter um parentesco com o Hulk ser um herói, e assim associar a imagem do Emil a de um herói agora. Sem dizer que o Emil foi condenado depois de ter enfrentado o Hulk, então ser defendido por uma parente do Hulk ajudaria muito a questão dele. É uma estratégia muito inteligente, não é? E daí, quando confrontado pela Jennifer, ele tem todos os argumentos para se justificar. Ele tentou matar o Bruce, mas foi seguindo as ordens do governo. Ele destruiu o Harlem, mas foi sob influência do soro de super soldado experimental. E ainda explicou toda a narrativa de que achava que seria um cara legal, como Capitão América, por exemplo. Mas foi a ameaça que ele caçou que acabou virando o herói e ele acabou preso. Ele praticamente deu um discurso, tipo de discurso que ele daria para um júri, e convenceria todo mundo que ele está arrependido. São argumentos muito válidos. Não parecem estranhamente ensaiados? É lógico, outros advogados da GLKIH devem ter preparado o Emil Blonsky para aquilo, deixando ele quase como se fosse um caso ganho para Jennifer Walters só pegar e apresentar e pronto, sucesso. Quase, né? Porque acontece aquela revelação do final do episódio. Mas enfim, a gente chega lá. Porque tudo isso, desde o argumento para soltura até a mudança de atitude dele, logicamente pode ser a Marvel quebrando as nossas expectativas sobre um personagem. Tipo, a gente esperava o Abominável monstro e a gente vai e encontra o Abominável bonzinho. A Marvel já fez isso antes, várias vezes. A vez que ela fez isso, que foi mais clássico, foi em Homem de Ferro 3, com o Mandarim.
A gente tava esperando um vilãozão e encontrou coisinha. O Emil também disse que estava fisicamente transformado, que é uma alusão a como o visual do Abominável mudou de O Incrível Hulk para agora. E também escreveu haikus, que são poemas curtinhos de origem japonesa para suas vítimas. Também disse que encontrou 7 almas gêmeas, mas como? Mas é porque existem uns programas que permitem que pessoas troquem correspondência com presos em casos muito específicos assim. E daí, aparentemente, o Emil Blonsky se apaixonou por algumas mulheres, 7 mulheres, e essas 7 mulheres se apaixonaram por ele também, a ponto de comprarem um lugar, uma propriedade, para morarem com ele. Uma história incrível, não é? Mas não se engane, a Marvel não tá querendo soltar o Emil à toa não. Quando a Jen encontra o Emil, ele conta que escolhe não se transformar no Abominável. Mas, apesar da sua postura zen, quando ele quer se transformar, ele consegue se transformar e consegue até ser bem violento, pelo que nós vimos em Shang-Chi. Ele pode sim ser libertado com essa atitude de bom moço, e essa atitude aí pode até ser fingimento, uma vez que em Incrível Hulk, foi ele que ficou fascinado pelo poder do Hulk e pediu para receber o soro de super soldado. Tudo antes de receber o sangue do Bruce e virar o Abominável. Até a Jennifer Walters notou que parte daquele papo todo poderia ser fingimento, quando ela aconselhou ele a só falar a verdade de coração. E ele respondeu meio desconfiado que tudo era mesmo de coração. Mas eventualmente essa máscara vai cair, porque o Abominável vai precisar entrar em ação. Que existe uma certa personagem chamada Val aí, caminhando pelo UCM e recrutando super seres. Inclusive, recrutou um tal de agente americano, que teve uma trajetória parecida com a do Emil Blonsky aí, servindo o governo, perdendo o controle, e o Emil pode ser o próximo da lista dela. Isso se essa situação toda já não tiver sido uma baita armação por parte dela, viu? Até porque tem um tal filme dos Thunderbolts que foi anunciado, que é uma super equipe na qual o Abominável se encaixaria perfeitamente. Hulk tinha deixado uma mensagem pra Jen num dia de manhã, quando ouviu as notícias, mas ele não esperou e vazou na aeronave. Aliás, o pessoal comentou na minha análise do vídeo, né? Qual operadora de telefone ele tá usando para ter sinal no espaço, né? Brincadeira. O Hulk diz que não guarda rancor do Emil porque agora ele era uma pessoa totalmente diferente. Literalmente. Referência, lógico, ao fato de que em Incrível Hulk, Bruce Banner era interpretado por Edward Norton e não Mark Ruffalo como agora. E a Jen também tá convencida de que o Emil mudou. Meio que como se ela quisesse acreditar que ele pudesse viver sem ser o Abominável. Para que ela acreditasse que ela pudesse viver sem ser a mulher Hulk. Mas lembra do que eu disse antes, né? No decorrer dessa série, ela deve entender que isso meio que não é possível. Talvez para nenhum dos dois. Na nave o Hulk tá sozinho. No episódio 1, você lembra que ele disse que aquela era uma nave mensageira? Então não tinha ninguém nela. Mas que mensagem tinha nela? Ali provavelmente ele está voltando para Sakaar, o planeta onde ele estava durante Thor Ragnarok. E é provável que a gente só veja ele de novo no final da série. Eu imaginava que a gente só veria ele numa cena pós-créditos, sei lá. Porém, em Funkos oficiais divulgados de Mulher Hulk, nós já podemos ver o Hulk num traje diferente de qualquer outro que ele já apareceu. E parece bastante um traje espacial. Talvez nós vejamos ainda nessa série o que diabos o Hulk foi fazer no espaço. Muitos rumores indicam que veremos o filho dele, Skaar, aparecendo. Mas eu também já falei bastante disso em um outro vídeo que eu vou deixar no final desse aqui para você assistir. Quem acompanha o canal já tá ligado. A Jen e o mundo descobrem da fuga do Abominável para lutar contra o Wong no clube clandestino da Xialing. E agora a questão é a seguinte. Essa notícia aí confirma que a She-Hulk se passa ao mesmo tempo de Shang-Chi ou não? Eu acho que não necessariamente. Porque vamos lembrar que Shang-Chi aconteceu todo e depois de Shang-Chi, no final de Shang-Chi, na cena pós-créditos, teve a aparição do Hulk destransformado com aquele braço machucado ainda. Então, Shang-Chi inteiro aconteceu antes do início da série Mulher Hulk. Em outras palavras, esse vídeo aí só vazou agora. A luta tinha acontecido já há algum tempo.
Esse é definitivamente o gancho pro Wong aparecer no próximo episódio e explicar por que levou o Abominável para aquela luta. Mas outra coisa que ela prova também é que o Abominável não quer fugir da prisão. Ele quer sair da prisão de forma legal. Será que é porque ele ainda tem esperança de conseguir algum espaço em uma organização do governo? Uma super equipe do governo? Thunderbolt, vocês já sabem onde eu tô chegando, né, pô? A cena pós-créditos é ela ajudando a família, o tipo de cena extra divertida que, beleza, a Marvel pode fazer. Tô deixando, Marvel, tá aprovado. E eu já comentei no meu vídeo de análise como eu gostei da ideia de que a mulher Hulk tem uma família incrivelmente normal. Quem pode aparecer com uma família próxima bem disfuncional é o próprio Hulk. E eu mencionei isso nesse vídeo aqui do lado. É só clicar e assistir. Já vai comentando aqui também o que você achou desse vídeo, desse episódio. Vamos trocar uma ideia a respeito. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima.